Davi da casa de Jessé, para que fosse rei sobre o povo. Mas Saul, ele não queria que outro entrasse para reinar em seu lugar. Então ele perseguia Davi para matar. E Davi estava fugindo com seus 600 homens, quando ele viu a fragilidade daqueles pastores que estavam ali cuidando daquelas ovelhas. Então o que eles fizeram? Eles cercaram aquele lugar e eles deu proteção para o povo, para os pastores, ele deu proteção para os homens de Nabal, que estavam pastoreando as suas ovelhas, cuidando, porque naquele tempo os amalequitas, eles vinham e roubavam tudo que eles tinham. Então Davi deu proteção. E Davi, um dia ele disse, eu esperava ele receber a recompensa daquilo que ele faz. Quando nós fazemos alguma coisa, sempre esperamos, né? Que outros venham nos recompensar. Mas a palavra de Deus nos fala que maldito o homem que confia no homem, porque nós confiamos somente em Deus. Muitas vezes nós esperamos, mas decepcionamos muitas vezes por causa do homem. Como um homem como Nabal, que significa loucura, não era inteligente, não era um homem sábio. Mas uma coisa todo mundo fala, que Nabal era mau em seu coração, no seu pensamento. Ele era um homem muito rico, ele colocava o seu coração nas suas riquezas, para que ele pudesse viver bem. Mas Nabal, nós não esquecemos de uma coisa, que Nabal tinha uma coisa boa na casa dele. Nabal tinha uma coisa boa. A igreja sabe que Nabal tinha uma coisa boa. O que tinha dentro da casa de Nabal era sua esposa Abigail. E quando Davi estava ali fugindo de Saul, com seus 600 homens, eles tiveram fome. Eles estavam com fome, passando sede, passando muita necessidade. Então, o que Davi fez? Vamos mandar alguém na casa. Vamos mandar alguém na casa de Nabal. Vamos pedir algo para nós comer. Vamos pedir que ele mande uma ovelha, que ele mande pão, que ele mande alguma coisa para que eu e os meus homens venhamos comer, para nos fortalecer a cada dia. Aí acontece que ele mandou 10 homens ir até aquela casa. E naquele momento que ele mandou ali, Abigail não estava em casa, ela havia saído, quando os homens vieram pedir alguns haveres. Mas aqueles 10 homens se decepcionaram, porque quando eles chegaram ali, eles falaram assim, o meu senhor Davi está pedindo que mande alguma coisa. E aquele homem respondeu mal. Quem é Davi? Quem é filho de Jessé que eu não conheço? Quem é? Era uma loucura, porque ele não sabia quem era Davi. Foi aquele que derrubou um gigante. Ele era um jovem, ele era um homem, que ele derrotou o leão, ele derrotou o urso, ele derrotou o gigante, ele jogava por terra, era homem de guerra, mas era um homem de guerra porque ele tinha a força do Senhor. Aleluia. Não era por ele mesmo, porque quando ele foi ungido, ele foi revestido do Espírito do Senhor. Então ele tinha poder, ele podia guerrear. E quando os homens voltaram e disse para ele, para Davi, que
esse homem eloquente disse que não ia mandar. E Davi decidiu no seu coração: eis que nós vamos destruir a casa de Nabal. Até amanhã não vai ficar uma alma sequer, nem criança vai se salvar. E havia ali aqueles que estão sempre de ouvido, estão sempre ouvindo, aquele servo que está ali ouvindo para levar a mensagem. Então aquele homem correu a Abigail e disse: olha, minha senhora, o que acontece, o que está acontecendo, que o teu servo mandou pedir e o seu marido não quis. Então ela mandou preparar o jumento, mandou preparar os mantimentos, mandou preparar tudo. E ela foi uma mulher corajosa. Aquela mulher corajosa, que ela não podia permitir que aquilo acontecesse na sua casa, mas ela se levantou, como hoje tem se levantado muitas Abigail para ajudar a sua família. Eu tinha o meu patrão e uma época a firma dele começou a falir. A firma começou a falir. Quando a minha patroa viu que a firma estava falindo, ela tomou a frente, ela falou: não vamos falir. Imediatamente uma igreja muito grande dentro de Guarulhos foi lá para comprar aquela firma, comprar o lugar onde tem o prédio. Vamos supor, o prédio valia 50 mil. Eles ofereceram 100 mil, o dobro daquilo que valia. Mas ela falou: não assino. Ela tomou a frente e foi lutar por aquilo que estava sendo derrotado, pelaquela firma que estava para ser fechada. E ela conseguiu levantar a firma, juntamente com seu esposo. E assim foi Abigail. Ela tomou a frente, ela não temeu, porque Davi deixou os 200 homens e pegou 400 homens e foi a caminho para derrubar a casa, tudo que Nabal tinha. E ela não temeu, porque nós não tememos o homem, porque o Senhor fala na sua palavra. Se você quiser ver, pode ver Êxodo 14:14, que o Senhor, Ele pelejará por vós. E ela era uma mulher sábia, que ela sabia que o Senhor ia lutar por ela, que o Senhor estava à frente. O Senhor estava à frente. Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, porque o Senhor é a sua força, não olha barreiras. Tem mulheres que elas são para construir ponte, e tem mulheres que constroem muros, né? Constrói um muro. Tem mulheres que não sabem edificar, não sabem construir a ponte, fazer com que a sua casa seja uma bênção, seja uma casa de louvor e de adoração. Mas tem aquelas que se levantam com a sabedoria de Deus, porque o Senhor dá sabedoria para a mulher trabalhar. Porque quando Deus formou a mulher, Deus disse para Adão: essa agora é ossos dos seus ossos. Então ela será chamada mulher, porque estará do seu lado, trabalhando do seu lado. Foi tirado para que o homem tivesse ali uma mulher. E a mulher, ela é muito forte. Nós somos fortes, viu, irmãs? Somos fortes. O homem tem a fortaleza do braço, dos seus, da sua força física. Mas nós mulheres somos fortes espiritualmente, até para falar, para ganhar, para buscar. Porque lá estava indo Davi com seus 400 homens.
E lá vinha Abigail, lá vem Abigail, lá no seu jumentinho, e lá vem Davi com a sua tropa. Davi, e ela não temeu. E quando ela chegou ali, ela viu Davi, ela desceu do seu jumento, ela desceu. Ela se humilhou, porque aquele que se humilha, ele será exaltado. Lá em Mateus 23 fala que aquele que se humilha, ele será exaltado. E aquele que se exalta, repentinamente ele é humilhado, ele cai. E lá estava vindo e ela foi. Quando ela chegou ali diante de Davi, ela olhou, ela não se preocupou com o que ia acontecer. Ela desceu e prostrou-se em terra, abaixou, prostrou, se humilhou. Quando Davi chegou até ela, eu creio que aquela tropa que vinha Davi mandou que parasse. E ela ali prostrada, ela disse: Senhor, perdoa a tua serva. Perdoa a tua serva, Senhor. Porque eu não estava em casa quando o Senhor mandou pedir. E eis aqui, ela levou muito mantimento, ela levou muito pão, vinho, uvas, né, passas, né, para que o povo dele se alimentasse. E não precisou ter o braço do homem. E Davi disse que ela era bendita. Bendito o teu conselho e bendita tu, que hoje me estrovaste de vir derramar sangue. Foi as duas mulheres chamadas de bendita. Foi Maria, mãe de Jesus, quando ela concebeu. O anjo disse que ela era bendita entre as mulheres. E então, naquele momento, Maria cantou: minha alma engrandece ao Senhor, o meu Deus, o meu Salvador, que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor atentou para a humildade da tua serva. E dessa forma, Davi chamou ela de bendita, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer tal mal por tua causa. E naquele momento ela entregou nas mãos de Davi tudo que ela tinha. E ela retornou para sua casa e Davi retornou para o seu exército. É muito bonito que a gente vê que o nome de Abigail significa fonte de alegria. As irmãs devem ter estudado muito essa semana, esses meses, né? Se preparando. Então, ela é fonte de alegria. Ela é exultação. Bendita é ela entre as mulheres. Esse casal, você vê, ele simbolizava a loucura e também tinha a sabedoria. Porque Deus dá forças para que você não se desanime, para que você possa seguir em frente. Deus te dá força, Deus te dá graça, Deus te dá condições. Tem gente dizendo assim: eu não posso, eu não consigo. Essa palavra não existe. Eu não posso, eu não consigo. Isso não está certo. Não se desanime. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Eis que desde agora serão envergonhados todos os seus inimigos, que está debaixo dos seus pés. Né? Então nós sabemos que o Senhor, um ao outro, ajudou. E esforça-te para que você possa ter a sua vitória. Abigail, ela tinha suas virtudes. Não vou ler tudo, irmão, porque os versículos, porque as horas não vai nos permitir. Mas graças a Deus que nós possamos
até fazer uma vigília, né? Poderia até ser uma vigília assim maravilhosa, uma igreja glorificando, uma igreja dando glória a Deus, as irmãs dançando, as irmãs crendo no Senhor, o pastor Adão aqui, ó, de joelho, glorificando a Deus, né? Aí o pastor Adão já está com vontade de subir no monte, irmãos. Ele já está querendo ir para o monte. Quando ele vê o fogo descer, ele vai ir para o monte. Ela era uma mulher prudente, era uma mulher de caráter, ela era uma mulher humilde, ela era pacificadora porque ela traz paz. Ela constrói um futuro. Ela construiu um futuro. Porque não precisou de ninguém pôr as mãos, não precisou de derramamento de sangue, porque o Senhor era presente, o Senhor estava vendo todas as coisas. Quando ela voltou para casa, o que ela encontrou? Um banquete. Esse banquete, irmãos, o rei já estava embriagado. Então ela não podia nem falar com seu esposo o que estava acontecendo, porque ele já estava alterado pelo vinho. Ele já estava alterado pelo vinho, o banquete de rei. E ela deixou ele passar. Passou a noite, no outro dia ele já tinha passado o seu vinho, a sua festa, e ela foi falar com ele, e ele endureceu o seu coração e ficou na presença de Deus. Não houve 10 dias depois, o próprio Deus o feriu e ele morreu, porque Deus tinha um plano na vida de Abigail. E quando Davi ficou sabendo, o que Davi fez? Davi mandou buscar Abigail para que ela fosse esposa dele. Porque ela era uma mulher formosa, ela era bonita por fora, ela era bonita por dentro. Em tudo isso, irmão, essa formosura toda, o melhor é ser bonita por dentro, né? Porque às vezes você vê uma pessoa, nossa, mas aquela mulher é tão feia. Você vai falar, você vai ver uma pessoa maravilhosa, que te dá bons conselhos, que te ensina a andar nos caminhos do Senhor. É o que te ensina, porque a mulher virtuosa, no Provérbios capítulo 12, eu quero ver esse versículo aqui. Glória. Mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Aleluia, mas aqui procede vergonhosamente, é como um apodrecimento nos teus olhos, nos seus ossos. Você já viu aquela que não dá ânimo? Aquela que está sempre, mas você não faz nada. Mas isso assim, nunca tem uma palavra de ânimo. Não, meu esposo, não, vamos lá, vai dar tudo certo. Deus vai entrar com providência, né? Não sei se a igreja toda sabe, mas o pastor Adão, o pastor Lucas, a missionária Clara, a Rebeca, a Márcia, sabem que eu passei por um momento difícil. Esses dias ainda estou passando com meu esposo, né? Meu esposo adoeceu, mas nós estávamos ali lado a lado. Eu ia para o hospital, tinha dia que eu ia direto ficar no hospital com ele. Ele falava, não precisa, fica em casa, mas eu não podia ficar em casa, eu tinha que estar ali do lado dele, dando força, ajudando, cuidando, né? Porque a minha casa está edificada na rocha, que é Jesus Cristo. Os meus filhos estavam ali, lado a lado com a gente. Eles dormiam, iam à noite dormir, né? Até que Deus abençoou, saiu a cirurgia, ele fez a cirurgia, veio para casa. E dou graças a Deus pelos meus irmãos,
que chegava no fim de semana, o pastor Adão, sábado de manhã, já ia lá em casa conversar com ele. Domingo de manhã, o pastor Adão, meu irmão Marcos, já estavam ali para poder ver como que eles estavam. E todo mundo ali junto, de mãos dadas, na maior força para que ele pudesse vencer, passar essa batalha que nós estávamos passando. E eu creio, irmãos, que Deus já entrou com a providência, porque ainda está fazendo alguns exames. Eu creio que Deus vai abençoar, né? Porque, irmãos, eis que o justo, ele florescerá como a palmeira. Ele está plantado, regado na casa do Senhor como uma palmeira. Nós sabemos que o homem é um ser criado à imagem de Deus. A alma, o espírito de vida, o sopro de vida que Deus deu. O homem procura sempre ter uma vida consciente diante do Senhor, com a sua consciência, sem maldades para com Deus. Mas diante de Deus, o homem está ali. O jovem, você que é jovem, seja sábio. Se tem alguma coisa que você tem que guardar para o Senhor, guarde o teu coração, guarde o teu pé de onde você entrar. Andes pelos caminhos que o Senhor te ensinou, que a sua mãe te ensinou. Ande no caminho do Senhor com sabedoria, porque o mundo está aí tragando todos os jovens. Que é o que a gente tem visto, muitas vezes é muita tristeza para os nossos corações quando nós vemos. E o homem procura amar sua esposa como o Senhor ama a sua igreja. E a esposa é obediente ao homem que teme ao Senhor, como Sara, que obedecia a Abraão, que lhe chamava até de Senhor, pela obediência, porque era homem reto diante de Deus e ela obedecia. Então vamos nos fortalecer, vamos conhecer mais a palavra de Deus, para que nós possamos cantar vitória do outro lado, como Abigail cantou. Então o homem procura servir a Deus com alegria. E vou deixar aqui ainda uma palavra para as mulheres. Uma mulher forte não é aquela que não chora. Uma mulher forte é aquela que derrama lágrimas por um momento. Depois ela se levanta e vai à luta. A mulher é a flor mais bela que enfeita um jardim, que perfuma o jardim. A mulher é forte, tem algo diferente. E a mulher salvar-se-á dando luz, filhos. E sabemos que enganosa é a graça, enganosa é a formosura da mulher. A mulher que tema a Deus, essa será louvada. Essa mensagem de 1 Timóteo 5, que fala que a mulher se salvar dando à luz filhos. Tem muitas mulheres que são impedidas de ter filho no seu ventre, mas ela gera filhos do seu coração. Débora era juíza em Israel. E ela tomou aquela nação de Israel por mãe. Ela foi mãe, porque Débora também não teve filhos, mas ela tomou para si aqueles filhos de Israel, e foi à luta pelos filhos de Israel para vencer a batalha que Deus, naquele tempo não tinha homens que lutava por Israel. Não havia rei naquele tempo. Em Israel ficou todo mundo, não havia juízo. Em Israel estava todo mundo sossegado, né?
Então se levantou Débora por mãe em Israel e foi à frente da batalha. E ela estava ali com as suas mãos levantadas. As mulheres do Senhor estão de mãos levantadas. Levanta as mãos, guerreiras de Deus, guerreiras do Senhor. E o Senhor fortalecerá o teu coração. E o Senhor te dará vida e vida com abundância. Amém? Deus abençoe a sua igreja. Eu fico grata por esse momento que o Senhor nos deu, pelo convite das irmãs, pela confiança que as irmãs tiveram, para que nós ministrássemos esse momento. Deus abençoe a sua igreja. Amém. Glória a Deus.